Amém? 2 Crônicas, capítulo 20 e versículo 17. Glória a Deus. Sentimos já a presença de Deus, uma bênção. Glórias. É assim, nós temos que sentir a presença de Deus para recarregar as baterias. É como uma pessoa que não vive sem sol. Né? Esse dia nós tivemos que tomar vitamina D, né? Porque nós estava pouco sol. Então agora nós estamos tomando uma vitaminazinha D para voltar a ter a energia do sol, né, irmãos? Para a nossa vida. Glórias ao Senhor Jesus. Vou botar um somzinho, um fundinho musical para nós. Muito bem, amados. Vamos ver ali o que diz. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Diz assim: nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para conosco. Ó Judá, Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Pode sentar, querido. Pode sentar. Aleluia, Jesus. Muito bem. Nós vamos falar de um homem, eu já falei uma vez aqui, eu falei de Josafá, que era um rei de Judá, né? Existia o reino de Israel e de Judá. Eles se repartiram, não era do agrado de Deus, mas eles repartiram o reino. Então ficou o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel, quem comandava nessa época era Acabe. Nós estamos vendo até uma minissérie agora, né? Gente boa aquele rapaz. E a mulher dele melhor ainda, né? Então era Jezabel, que houve, entre eles houve um casamento que não era de acordo com Deus, uma união que não poderia ter acontecido, mas aconteceu essa união. Josafá era descendente de Davi, rei de Judá, filho de Asa. Ele promoveu reformas, lutou contra a idolatria e levou o povo a Deus. O seu pai Asa, no final, fez aliança com a Síria, ficou doente após isso. Não clamou a Deus, mas aos médicos, que podem ter usado poderes mágicos para o curar. Então, o pai de Josafá já desobedeceu a Deus e fez aliança com outro país que não era para ter feito, os sírios. Aí vem Josafá e faz aliança com Acabe. Talvez ele tenha pensado, Josafá tenha pensado, olha, Acabe é de Israel, né? Acabe está meio errado lá, né? Está na idolatria, tem um monte de problema lá, eles estão adorando outro Deus, mas ele faz parte de nós. As nossas alianças corrompem a nossa vida. Dependendo de quem nós vamos nos aliar, vai dar problemas para nós. Por isso que nós temos que primeiro consultar a Deus. Nós iríamos fazer uma viagem agora final de semana, eu sentei no meu sofá e perguntei para Deus, é para mim ir, Senhor? O Senhor tem certeza que é para mim ir? Então o Senhor me mostra alguma coisa, o Senhor faz um movimento para que eu não vá. E Deus fez um movimento para mim não ir até lá. Então eu obedeci a Deus, eu poderia ter ido, e para mim até eu ia ganhar alguma coisa lá. Mas eu não fui, porque Deus disse que não. Quando Deus diz que não, meu amigo, não adianta querer temar com Deus, é não. Se está escrito na palavra, não façam aliança com ímpios. O que é fazer aliança? Eu não estou dizendo para você não conversar com as pessoas. Eu estou dizendo para você não fazer aliança. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro. Eu tenho um negócio, sou servo de Deus e entro em sociedade com uma pessoa que não tem Deus, que não quer Deus, que não vai para a igreja, que não busca Deus. Enfim, ir para a igreja não quer dizer nada também, né, irmão? Mas que ele esteja em Cristo, ele esteja um caráter de Cristo. Você vai ter problema. Você vai ter sérios problemas. Porque há um jugo desigual ali, tanto para o casamento se diz isso, quanto pela a presença de Deus na sua vida e da pessoa não. Aquela pessoa vai te perturbar, vai dar problema para você. A mesma coisa no casamento. Casou com um jugo desigual, casou com uma pessoa que não é de Deus, vai ter problema. O jugo naquele tempo era que colocava em cima dos bois, e dependendo do jugo desigual, dependendo do boi desigual ao outro, dava problema ali na levada, ficava mais baixo e assim por diante. Quem já conhece a história de jugo? Então
Deus foi enfático nisso e dizer: não se unam a pessoas que não estão em Deus. Mas que preconceito, acepção de pessoas. Não, foi Deus que disse isso. E em Coríntios, no Novo Testamento, fala do jugo desigual também. Deixa eu ver até onde é que está aqui. 2 Coríntios, capítulo 6, 14 a 18. Vê se tu consegue colocar aí para mim, Lu. Que fala do jugo desigual já no Novo Testamento. Aí as pessoas, mas é preconceito. Não é preconceito, é porque Deus nos deu essa orientação. E nós vamos ler aqui, ela vai passar ali para mim, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver, 6, 14 a 18. Não vos prendeis a jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitará e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? É isso aí? 18, né? Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. É pesado, irmão? Pois é, a palavra de Deus está dizendo aqui isso. Então, as flechas não vieram para mim, né? Glória a Deus. E está escrito, né, irmão? Glória a Deus. Então, meus amados, o que é que nós pretendemos falar com isso? Que você precisa ver bem as alianças que você vai tomar, porque daqui a pouco nós vamos ver o problema sério que deu na vida de Josafá, por causa das alianças dele com infiéis. Amém? Josafá era dedicado a Deus, destruiu a idolatria, botou para correr aqueles que adoravam ídolos, restituiu o altar do Senhor, construiu um país enorme, com defesas, muralhas, soldados, enfim. Josafá enriqueceu muito por estar na presença de Deus, por estar diante de Deus. Até ali Josafá fez tudo certo, ficou na presença de Deus, buscou Deus, estava enriquecendo o seu povo, estava fazendo na direção de Deus. Aquele adorava somente a Deus e cresceu muito Josafá. Está lá em 17 e 12 de 2 Crônicas, né? Josafá então dá um passo em falso. Josafá agora casa o seu filho com a filha de Acabe. Quer ver? Glória a Deus, onde é que está? Ah, tá. Jeorão com Atália, filha de Acabe. Já aconteceu algo que não deveria ter acontecido, da mesma forma que aconteceu com Acabe, porque Acabe não era para ter casado com Jezabel. Ele tinha um interesse por causa dos fenícios, que era outro país. Então eles tinham um interesse de unir forças com aquele país. Muitas vezes nós unimos as nossas forças, pensamos que vai ser legal. Tudo está dizendo que vai ser bom para nós. Eu vou fazer uma sociedade com esse cara, eu vou andar junto, nós vamos fazer. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Os teus olhos são enganadores, o teu coração é enganoso. Muitas vezes nós pensamos que aquela pessoa vai ser ideal, nós nem consultamos ao Senhor. Simplesmente aquela pessoa é gente boa, ela é gente fina, eu conheço ele, ele me conhece, e a gente começa a ter uma conversa e tal. Há pastores que vêm para mim: pastor, vamos fazer uma aliança, pastor, vamos fazer uma aliança. Eu disse: vamos orar, irmão, vamos orar, se for de Deus vai ser, porque eu não posso dar um passo que Deus não queira fazer na minha vida, e você também não pode fazer isso. Infelizmente, irmão, o nosso povo evangélico está tudo destruído, porque não tem as orientações corretas. Se nós orientássemos as pessoas dessa forma, muito poucas pessoas teriam um desastre na sua vida e teriam que passar por tantas provas como Josafá também passou. Então Josafá casa o seu filho com a filha de Acabe. Então ele gera uma união familiar. Aí Acabe certa vez chama Josafá para uma guerra, e eles vão para a guerra. Chegando lá naquela guerra, antes de ir para a guerra, o profeta avisou para Acabe e para Josafá. Ele falou para Acabe que ele ia morrer e que não ia dar certo essa guerra. E eles foram para a guerra. Nós ouvimos a voz de Deus. Eu estou falando para você essa noite aqui que jugo desigual é errado. O profeta fez a mesma coisa para Acabe. Acabe não vai. Mesmo Acabe estando errado, Acabe não vai para a guerra. Josafá, não vai, não te mete nessa aí, é fria, sai fora.
E a palavra dizendo, porque o profeta naquele tempo era isso aqui, esse livro aqui, ó. O profeta era a palavra, o profeta era a Bíblia, amém? Estão entendendo? Quando Deus fala, irmão, nós não podemos sair fora dele, irmão. Se Deus está falando isso essa noite, não faça. Consulte a Deus primeiro, busque a Deus, Deus vai falar. Ah, mas já faz um ano que eu estou buscando Deus. É melhor você esperar um ano do que perder 10 anos numa sociedade ou num ajuntamento com alguém que não vai te levar à direção de Deus. Amém? A gente pensa que o nosso tempo tem que ser nosso tempo. Nós somos imediatistas, nós queremos agora. Mas Deus prepara as coisas muito melhor. Ele faz muito melhor. Às vezes leva um tempinho, mas é muito melhor. Então, Acabe foi o contrário de Josafá. Acabe levantou adoração a Baal, porque Jezabel veio desse outro país e ela trouxe adoração para Baal. Então Acabe, para agradar Jezabel, começou a agradar Baal, um deus falso, ou seja, um demônio por detrás daquele Deus que estava ali. Seitas, sacrifícios, pessoas sacrificadas, perseguição aos sacerdotes, né? É o mesmo que Elias mandou descer fogo do céu. Manda descer fogo do céu aí, Senhor. E os da tribo de Baal ficaram lá adorando o dia inteiro, a manhã inteira, e não conseguiam nada, porque Elias tinha desafiado ele. Então Elias chega lá, ora e diz que venha fogo do céu, e Deus manda fogo do céu e consome aquele altar. E logo em seguida Elias foge para a caverna, porque ficou com medo de Jezabel. E assim aquela história toda de Elias, na qual qualquer um ser humano pode passar também esse problema. Então eles adoravam ao Deus falso, irmão, Deus de Baal. E esse Deus predominava ali. Era o Deus que eles adoravam naquele lugar. E toda a nação de Israel estava indo naquela direção. O povo estava indo no embalo. Sabe por quê, irmão? Porque os profetas estavam pregando coisas boas. Os profetas estavam falando para eles que tudo ia dar certo, que eles não precisavam fazer nada, que estava tudo bem, que tudo bem ia acontecer para a vida deles. Quando Deus falava ao contrário, e pouquíssimos profetas naquela época ficaram falando debaixo da direção de Deus, porque não dava ibope, para aqueles sacerdotes. Eles não tinham como dizer assim, eles não tinham como crescer no meio deles, porque a onda era Baal, a onda de adoração era Baal, a onda de adoração era profetizar, a onda da adoração era receber, a onda não era se entregar. E esses profetas de Deus dizia, tem que se entregar. E os outros profetas de Baal diziam, está ganho, você já ganhou. Nós sabemos que Cristo faz milagre, amém? Nós sabemos que Cristo tem poder para nos levar para a glória. Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso e altíssimo, mas nós precisamos nos colocar na presença dEle. As coisas não são de qualquer jeito, amado. Então, a onda era Baal naquele tempo. E Jezabel estava por detrás disso, por causa devido a um casamento fora da direção de Deus. Então agora, Josafá faz a mesma coisa com seu filho, casa com a filha de Acabe para unir forças com Acabe. Acabe então convida ele para ir para essa guerra e acaba morrendo nessa guerra. E por pouco Josafá não foi morto nessa guerra. E por livramento de Deus, eles viram e eles iam matando Josafá, os outros guerreiros, mas viram quando Josafá clamou a Deus. Quando você clama a Deus, alguém veio, você clama, eu não sei você, mas eu já vi pessoas que me olharam de uma forma diferente, até assustada, quando eles, glória a Deus, Senhor, Tu és o meu Deus. Há um baque, sabe por quê? Porque o mundo espiritual se move quando nós clamamos o nome do Senhor. E naquele momento que Josafá clamou a Deus, houve um parão, e eles olharam e disse, não é o Acabe, nós queremos matar o Acabe. Então ele deu livramento e Josafá saiu. E logo em seguida Acabe é morto com uma flecha. E morreu vagarosamente, morte lenta. Eu não tenho exatamente aqui, mas mais ou menos quase o dia inteiro ele levou para morrer ferido por uma flecha de um soldado que nem nome tinha. O final foi grave. E ele era do povo de Deus também. Há dois tipos de povo de Deus, irmão. Há o fiel e há o que não é fiel. Há o que vai adorar a Deus e há o que vai buscar de Deus. Há aquele que se entrega para Deus, mas aquele que só quer de Deus. Então nós vimos a diferença, irmão.
entre nós adorarmos a Deus e entre nós vir buscar de Deus. Se você adorar a Deus, você não precisa buscar de Deus, porque já foi entregue para você lá nas regiões celestiais. Quando você se entrega a Deus, em Efésios diz, você já foi abençoado nas regiões celestiais. Você já tem, você não precisa estar pedindo. O teu Pai sabe o que você quer. Simplesmente, às vezes, num pensamento teu e meu, Deus imediatamente vai mandar. Sabe por quê? Porque nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Nós somos fiéis a Ele. Ah, pastor, mas eu não sou tão fiel assim. Eu não sou perfeito. Já disse para você, ninguém é perfeito, não você também. Josafá também não é perfeito, ele errou também nessa. Foi um erro humano que ele cometeu ali naquela parte. E casou com Acabe e tal, aconteceu aquilo ali. E mais adiante, a filha de Acabe, casada com Josafá, ainda faz uma desgraça para aquele povo, para o povo de Deus ainda. E quase se acaba o povo de Deus. Acabe era um homem que perseguia profetas de Deus, e ele estava amaldiçoado por Deus. Glória a Deus. Então os inimigos vieram contra Josafá, que fica lá no capítulo 20 e na parte 1. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Razon Tamar, que é em Engedi, que era perto. O pecado e a desobediência dá problema. Então, esse problema de Josafá foi pela desobediência, amados. Ele colocou uma maldição na família dele, entre outras coisitas mais. Então Josafá entra em desespero. Josafá temeu e buscou a Deus. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Naquele exato momento Josafá disse: estou perdido, cometi um erro, alguma coisa eu fiz contra Deus. Foi algum pecado que eu cometi, ao contrário de Jó, porque Jó não tinha cometido pecado nenhum, e Deus estava provando Jó. Mas Acabe não, Acabe tinha cometido, o Josafá tinha cometido esse pecado, e ele sabia disso. Então Deus manda aquilo tudo para cima de Josafá, para Josafá acordar que não podia fazer certas coisas. Às vezes um erro de nosso irmão, às vezes um afastamento de Deus, da direção do Senhor, pode causar muitos danos para nós. Às vezes a gente faz as coisas, vou fazer, e depois, meu Deus, o que eu fiz? Eu não precisava ter feito isso, não havia necessidade, e acabei fazendo isso. Aí, meu filho, nós temos que voltar, jejuar, orar, na batalha de novo, porque nós já estávamos na reta final. Aí há uma parada obrigatória, e nós temos que parar novamente e buscar a Deus, porque muitas vezes Deus também permite em nossas vidas coisas para que nós busquemos a Deus, tá? Tem coisas em nossa vida, problemas sérios, que Deus permite, Deus deixa acontecer. Tem coisas que eu até digo assim, está acontecendo isso aí porque Deus está trabalhando. Estão entendendo, irmão? Deus trabalha de várias formas. Às vezes a gente vê Deus trabalhando de uma forma lenta, devagar. Outras vezes Deus faz um rebuliço numa vida de uma pessoa, e a pessoa nem sabe por quê, porque Deus vai chamar ele, ele vai se prostrar diante de Deus, e vai ser uma bênção na mão de Deus. Aleluia. Você crê nisso, irmão? Crê nisso, amado? Então, irmão, Josafá pregou o jejum em toda Judá. Todos se uniram a buscar o Senhor, o povo todo. Aí foi união. Nós precisamos buscar Deus, que senão nós vamos ser destruídos. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós precisamos buscar Deus unidos, que senão nós vamos ser destruídos. Nós temos um inimigo invisível e comum, que é Satanás. Satanás quer te matar, ele quer me matar também. Então, quando eu falo algumas coisas, irmão, inclusive lá no grupo, quando eu falo algumas coisas lá, não é enchição, irmão, porque eu sei que tem muita gente que reclama ali no grupo. O pastor falou isso, o pastor falou aquilo. Escuta, meu amado, é porque eu não tenho tempo de estar contigo falando todos os dias ao teu pé, do teu ouvido. Querido, essa direção, amado, Jesus está falando isso, eu estou orando agora, Deus está dando. Estão entendendo, irmão? Porque
nós, como homem de Deus, precisamos da direção. E cada palavra que se fala em direção para a vida de vocês é para o bem, não é para o mal. Por isso que choca, por isso que muita gente não gosta, por isso que nós não gostamos. Porque nós não gostamos de ser encarados, nós não gostamos de ser alinhados, nós não gostamos. Mas quando nós aceitamos o alinhamento de Deus na nossa vida, vem bênçãos, amados, vem tranquilidade, vem paz de espírito. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos estar unidos. Vai, irmão, vamos orar pelo fulano de tal lá? Vamos orar, nem que seja em pé. Eu estou trabalhando, mas estou orando. Senhor, abençoa aquela pessoa lá, Jesus, que o pastor pediu agora, por favor. Ou abençoa aquela lá que a irmã Simone pediu, que a pastora pediu, que o Jean pediu, que o Denis pediu. Abençoa lá, Senhor Jesus, ajuda lá na causa. Nós precisamos estar juntos, porque isso vai trazer brasas sobre a tua cabeça, e Deus vai entrar também na tua vida, amado. Amai teu irmão como a ti mesmo, não é isso? Teu inimigo. Então nós precisamos estar unidos, querido, porque a nossa oração tem poder. E o povo se une para orar naquele momento. Todos se unem a buscar Deus. Lá na oração de Josafá, em 20, versículo 6, diz assim, deixa eu ver aqui, está aqui, glória a Deus. Começa ali, eu vou ler um pedaço. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos e gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel? Não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário no teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti, e na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Josafá conhecia a palavra de Deus. Ele sabia que se ele orasse e se prostrasse diante de Deus, Deus ia entrar com providência na vida dele. E assim como entrou, irmão. É de uma forma tão poderosa quando Deus entra na nossa vida, que você não entende, você questiona. Não questiona, Janzinho? Questiona. Olha, eu orei, né, Simone? Eu orei, e como é que pode acontecer? Fica até assim, será? Meu Deus. Porque há um impacto. Certa vez o povo de Deus estava orando por Pedro, que estava preso. Pedro chega na porta, bate, e eles não acreditavam que era Pedro que tinha vindo. Vocês se lembram disso? Não acreditavam que era Pedro. Foi uma menina lá atendeu, está dizendo que é Pedro. Que Pedro, rapaz? Pedro está preso. Pô, os caras estavam orando um tempão por Pedro. Pedro chega na porta e eles duvidam do milagre de Deus. Muitas vezes acontece isso na nossa vida, meus amados. Então, meus queridos, a oração, Josafá entrou em oração, em jejum, e buscou Deus. Diante de todo o povo, estava todo mundo unido ali, todo mundo junto. E Josafá apregoando o jejum e orando e clamando a Deus. E de repente o Espírito de Deus vem sobre Jaziel e diz: não temas. Jaziel quer dizer Deus fortalece. Jaziel era músico, tocou instrumentos no retorno da arca após a captura pelos filisteus. Aquela que Davi dançou na frente ali. Ele era o músico, né? Um guerreiro que abandonou Saul para ajudar Davi. Ele era sacerdote e servia no templo. Havia outros, mas Deus usou ele. Aí eu te pergunto, vamos cair mais numa questão. Eu te pergunto, Deus usa qualquer um? Todo mundo fala que Deus usou a jumenta, não foi isso? Se Deus usou a jumenta, Deus pode me usar. Pode. Mas se tiver um homem de Deus só numa terra, Ele vai usar aquele homem de Deus. Se você for mulher ou homem de Deus, Ele não vai usar aquele que não está na presença. Ele vai usar você que está na presença de Deus. Então, Deus usa quem quer, usou o burro, usou a jumenta. Tinha alguém mais ali naquele lugar para ser usado? Para falar para Balaão, né? Tinha alguém ali para falar mais para Balaão? Tinha alguém ali? Quem é que estava ali? Só estava a jumenta, Balaão e o anjo. Então Deus usa o poder de jumenta. Fala para esse cara aí, que não é para ir para lá, ele está temando.
Muitas vezes nós, não tem ninguém do nosso lado, um profeta, sabe o que Deus faz? Deus pega uma pessoa aí de qualquer uma e diz assim para ti: não é para fazer isso aí. Mas não é de Deus, é do diabo, porque não é para ele. Muitas vezes, agora se ele vem dizer: recebe, a pessoa: vou receber, é bênção. Mas quando a pessoa vem e diz: não faz isso, pode acreditar, muitas vezes Deus usou uma pessoa que nem conhece Deus para levar um recado para ti, porque não tinha ninguém ali. Agora, se tiver um homem ou uma mulher de Deus, ele vai usar o homem ou a mulher de Deus. Amém? Por isso que eu muito questionei essas coisas. Muitas vezes a gente está dentro de um lugar, estava dentro de um lugar e pessoas revelavam, falavam daquela coisa nada toda ali, e a gente via que Deus não ia operar daquela forma, porque há movimentos de fogos estranhos dentro da igreja. E quem tem discernimento, Deus mostra. Quem está em espírito, Deus mostra os movimentos estranhos dentro das igrejas. E não é julgar, Deus mostra, literalmente. Eu já vi várias coisas, Deus mostrando em poder. Eu olhei, confirmei e vi espiritualmente. Então eu disse uma vez para o meu pastor: assim, assim, assim. Não, esse cara aí assim, assim. E acabou que muitas pessoas viram que realmente não era de Deus, aquela pessoa que não estava na presença de Deus. Amém? Deus, então Jaziel se levanta e diz, lá no capítulo 20 no 17, 20 no 17, nesta peleja, onde nós lemos ali: não tereis que pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. E Judá, Jerusalém, não temais, nem vos assusteis amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Quando aquele povo saiu daquela reunião ali que Deus falou, eles já saíram chutando tudo. Eles já saíram decididos que a vitória era deles. Muitas vezes nós saímos, irmão, quando nós estamos cheios de Deus, e Deus dá uma direção para nós. Quando é de Deus mesmo, nós chegamos lá e a gente faz: eu vou fazer isso, mas isso é loucura, não, eu estou fazendo isso, mas não é, mas Deus mandou eu fazer isso, eu tenho certeza, Deus falou, é comprovado, é aprovado, Deus falou literalmente, porque tem outras vozes que falam também. Amém, amados? Nós precisamos ter certeza de que foi Deus, porque Deus dá uma paz tão grande em nosso coração, que nós descansamos tanto, que só falta nós ir fazer algo rindo, porque já sabemos o que vai acontecer. Deus já deu aquilo para nós. Então foi isso que aconteceu. Deus levanta um profeta no meio daquele povo e diz: olha, pode ir para a guerra, porque Deus vai pelejar por vocês. Vocês nem vão colocar a mão neles, eu vou vencer por vocês. Há momentos, querido, que nós estamos orando em casa e Deus diz assim: ô Gabriel, faz o seguinte para mim, o anjo, vai lá dar um pulinho lá, resolve essa questão lá que aquele rapaz está orando. Eu já vou resolver isso aí para ele, porque Deus já te escutou no mesmo momento. Assim como Daniel, quando estava orando, passou 21 dias orando e a bênção não vinha, porque tinha um demônio, uma potestade impedindo, porque Daniel estava orando pela nação. Então quem regia contra a nação era uma potestade, um demônio grande. E Daniel ficou ali orando e não vinha o resultado. Só que tem um problema, tinha uma potestade, um demônio impedindo. Então Deus manda Miguel com sua espada e dissipa aquele demônio. E depois sim, Gabriel desce com um recado, porque Gabriel que trazia os recados e Miguel guerreava. Então, guerreia até hoje, não guerreava, ele guerreia. Eu tive experiências com Miguel, irmãos. Miguel é um anjo muito poderoso. Muitas vezes a gente está ali na coisa ali e tal, usando, e o Miguel entra em batalha conosco. Porque a Bíblia diz que os anjos ficaram para nos ajudar. Esse dia eu tinha que pegar um peso, irmão. Tinha que pegar umas coisas, eu andava com dor nas costas. Parou. Deus tem me curado, sabe? E parou. Mas naquele tempo eu estava meio doente. E eu pedi: Deus, eu não posso, manda os anjos para me ajudar. Irmãos, eu não senti aquele peso. E eu não senti dor. E eu trabalhei o tempo todo e não senti dor. Deus tem poder literal, querido. Deus não é um Deus estático. O Deus que nós servimos tem poder. Ele é de ontem, hoje, sempre será Deus.
Nós não servimos um deusinho. Ai, será que Deus... Deus faz. Se você se colocar na presença de Deus, nem precisa. Nem precisa pedir muitas vezes para Deus. Eu não estou dizendo que presença de Deus, irmão, precisa ser perfeito. Não é isso, vocês sabem que não é isso. Mas há requisitos para Deus, para que nós possamos estar junto com Deus, para que nossas orações cheguem até Deus, para que nós possamos entrar em contato com Deus, porque o pecado separa nós de Deus. E se nós estivermos em pecado, não chega até Deus. Agora, se nós estivermos na presença de Deus, amado, você anda nas nuvens com Deus todo o tempo. Deus te acompanha lado a lado, como andou, como o irmão Luiz pregou aqui, como Enoque andava com Deus. Você vai andar com Deus, vai conversar com Deus, vai pensar coisas e de repente você recebe a resposta deles. Tem coisas que a gente fala em pensamento. Essa semana foi assim, o culto agora vai passar para domingo, dia 15, nós já vamos fazer domingo. Por quê? Porque eu e a minha esposa estão pensando, eu quero fazer a rede jovem sábado. A mulher, não, mas vamos orar. Vamos fazer assim, se os patrões do Alex liberar ele, aí já está a resposta para nós. Tá bom, então tá. Mas eu pensei no meu coração, eu pensando assim, né? Já está feito. Eu senti no meu coração que já estava feito, já estava pronto, já tinha acontecido aquilo lá, porque já havia profetizado e ela vinha orando por isso. Então já estava acontecendo. Eu senti, mas já está feito isso aí. Chego em casa, o Alex, não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, o Alex, pastor, agora eu vou poder ir o culto todo domingo ali. Não, acho que foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. Depois da 1 hora eu passei a usar para ela, escuta, o culto vai ser domingo. Porque eu disse, pode já agendar aí para domingo, porque Deus já respondeu. Coisas imediatas acontecem com Deus, meus amados. É só nós nos colocar, é só nós buscar Deus, é só nós estar na presença de Deus. Ele vai fazer. Ele faz, irmão, Ele é poderoso, irmão. Mas não vem para Ele, Senhor Jesus, eu quero. O desejo de adorá-lo tem que ser maior do que o desejo de pedir, irmão. Está entendendo? Se vir uma pessoa todo dia para ti, Maera, uma pessoa que te conhece, me dá, Maera, me dá isso aí para mim, tu dá. Me dá isso aí para mim, me dá. Me dá isso aí, todo dia, rapaz. Olha, eu acho que nem Deus aguenta isso. Agora, se é uma pessoa minha amiga, que participa comigo, está junto comigo, claro que nós temos que ajudar todo mundo, os inimigos, aqueles que não ajudam, isso é lógico que nós temos que ajudar, mas eu estou fazendo aqui arrumando um jeito aqui para você entender, que você precisa buscar a Deus pelo que Ele realmente é, e não pelo que Ele pode te dar, porque Ele vai te dar, já é teu, já foi escrito, eu te darei tudo, é tudo teu, você é herdeiro, você é filho, eu te adotei, agora você é filho legítimo de Deus. Antes era criatura, mas aqueles que passam para Jesus não são mais criaturas, são filhos, e filho tem liberdade com Deus. Glória a Deus. Então, quando ele fala que não vai pelejar, então Josafá prostrou-se com seu rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando e exaltando e glorificando, e era isso que nós precisávamos fazer, porque nós temos Deus, amado, a todo tempo, irmão. Nós temos que adorar a Deus, exaltar a Ele, amém? E levantaram-se os levitas dos filhos dos coabitas, os filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo levantaram e saíram ao deserto. Saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse para o povo: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Crê nessa palavra, crê no que nós falamos, crê, amado. Acredita que está aqui é a tua direção e não tem outra direção, e você prosperará, será abençoado. E ao tempo em que começavam com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, o de Moabe e o das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Enquanto os levitas adoravam a Deus,
enquanto eles adoravam ao Senhor em espírito e verdade, a batalha estava sendo ganha sem ele estar lá. Eu não sei se você não entendeu. Enquanto você adora a Deus, Deus está pelejando pela tua vida. Enquanto você está buscando Deus, Deus está resolvendo os teus problemas lá. Enquanto nós estamos adorando a Deus, os demônios fogem. Aquelas causas impossíveis começam a ser resolvidas. Os documentos em fórum, problemas são resolvidos. Esse dia o cara está falando na televisão, né? Valdomiro, o Ratinho falando do Valdomiro lá, dizendo que... Valdomiro, que isso? O cara disse que foi no banco e passou teu lenço lá. Eu sei que lenço não faz milagre, não. Agora eu tenho certeza que Deus sim faz milagre, qualquer um milagre. Porque eu tinha um débito grande e eu não tinha como pagar. Eu não tinha. Eu quero ver ele vir me dizer para mim que eu estou mentindo aqui. Eu tinha um débito grande. Eu orei e Deus fez a obra. Devia 8 mil reais. Chegou 150 pila numa promoção para mim quitar o que eu devia. Joelho no chão e oração. Deus não tem poder para isso? Se Deus ressuscita mortos, que é fichinha para ele. Deus não tem poder para mexer nos papéis. Deus não tem poder para mexer dentro do meu órgão, retirar um câncer, um demônio, uma doença. Ele não tem poder para isso. Nosso Deus é poderoso, querido. Ainda que eu morra, nunca abandonarei esse Deus. Pelo que Ele é, não, pelo amor que Ele tem pela minha vida. E porque Ele disse para mim que se eu amá-lo do jeito que Ele é, Ele me levará para junto dEle. E eu estou louco para ver Jesus face a face com Ele, amados. Aleluia. Você não sabe a delícia que é. Eu estou aqui, irmão, pregando, mas a minha vontade é só ficar adorando a Ele, pela sua presença, pela vida que Ele nos dá, pelo poder do Espírito em nossa vida. Tem dias que é diferente. Tem dias que nós estamos secos e vazios, mas tem dias que nós buscamos a Deus de uma forma tremenda, e Deus entra em nós, porque Deus já está dentro de nós, o Espírito começa a inchar, e quando você vê, está louco aqui adorando, falando em línguas, glorificando a Deus. Isso não é loucura, quer dizer, é loucura, é loucura para homens, mas para Deus não, é adoração. Josafá anima o povo e os levitas louvam na frente da guerra. Eles vão louvando na frente do... Mas sabe que loucura? Que loucura, irmão. Tiraram os caras de guerra, de espada, e disseram, não, vocês vão para trás, nós vamos adorando na frente. Tem uma gangue lá brigando. Não, peraí, vocês que lutam aí não vão. Eu vou adorando a Deus na frente. Vou encarar esses caras tudo no louvor. Glória a Deus e aleluia. E quem está em paz... E a guerra é vencida. Enquanto eles adoravam, e já tem outro também que fez isso aí também, foi, como é que era o nome dele? Aquele dos 300, como é que é? Os 300? Esqueci o nome dele. Gideão. Gideão adorou a Deus também. As muralhas de Jericó, eles iam adorando na frente, tocando o tambor, né? Não, acho que não adoraram, era em silêncio, né? Era em silêncio, mas botaram os levitas na frente. A adoração na frente, ela desmonta a parte de lá. Adoração a Deus. Quando você estiver em casa, bota louvor, adora a Deus, glorifica o nome do Senhor. Sai dentro do carro, liga o som. Adoração, irmão, a Deus. E glorifica. Às vezes eu estou dentro do carro, estou com a cabeça ali, e tu liga o som bem alto. Eu, pô, mas tu é louco, chega aqui com esse som arregaçado. Isso é porque eu não botei uma caixinha lá atrás ainda, aquela ali. Botar lá atrás, é só os altos falando do lado. Chega a hora que tem hora assim que eles vão. A gente vai estourar isso aí. Bota todo e saio glorificando o nome do Senhor Jesus. Porque enquanto eu estou adorando a Deus, as minhas guerras, minhas batalhas, os meus problemas estão sendo resolvidos por Deus. Então quer dizer, tu usa Deus para resolver problema? Eu não preciso usar Deus para resolver problema. Eu quero ser usado por Deus, mas Ele resolve os meus problemas. Tem coisas que eu não consigo resolver e só Ele vai conseguir resolver os teus problemas. Vencendo, o louvor ia à frente.
E naquele momento que eles louvavam ali, os inimigos lá daquele lado, Deus entrou no meio com um espírito de confusão. Deus entrou no meio daquela turma, daqueles reis, tudo lá, entrou no meio daqueles soldados, tudo, e fez uma confusão no meio deles, que eles começaram a dar espadada no outro e se mataram tudo, a briga assada, deu uma briga generalizada entre os soldados e começaram a se matar todo mundo, e morreu todo mundo que vinha contra Josafá. Sabe o que eu quero te dizer? Que aqueles que vêm contra nós, não chega. Deus peleja por nós. Nós não precisamos colocar nossas mãos muitas vezes, rapaz. É simplesmente adorar e glorificar o Senhor. Muitas vezes nós queremos colocar nossa mão, vou colocar, vou agir mesmo, porque não está dando isso aí, vou resolver. A gente para. Olha, quer saber? O Senhor resolve. Porque eu não posso resolver isso aí. Eu não tenho condições de resolver isso. O Senhor resolve. O Senhor resolve sempre melhor do que eu. Aí Deus vai lá na frente, faz uma confusão no meio daqueles que querem me matar, me destruir. Aqueles que querem destruir. Deus vai lá e faz um rebuliço. Vai daqui. Acabou-se tudo. Morreram tudo. Morreram todos eles. Os inimigos mataram-se entre si. 20 e 23, peguei. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Começaram a se matar. Se destruíram tudo, irmão. Meu Deus. 23. 24. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Querido, tudo que vem contra os ungidos de Deus cai por terra. O problema são as nossas brechas. Esse é o problema. Porque se eles tivessem brecha e não tivessem buscado Deus, poderia ter acontecido algo pior para eles. Josafá errou, mas se prostrou diante de Deus, pediu perdão e buscou a Deus novamente, se colocou na presença de Deus, e Deus disse: então eu vou fazer. Amém? E vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos. Tornaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se juntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Beraca. Mesmo na vitória, irmão, mesmo na vitória, Josafá ainda adorou a Deus. Josafá continua adorando a Deus. A pior parte para nós é quando nós ganhamos algo de Deus, temos a vitória, e aí nós descansamos. Já está ganho, nós não precisamos mais. Aí que está o perigo, aí está o problema. Pode gerar grandes problemas para a nossa vida. Por isso que Deus diz: vigiai, fiquem atentos, busquem a Deus a todo tempo, leiam a sua palavra, cuidado, porque há momentos da nossa vida que nós nos acomodamos. E aí, meu amigo, se levanta da onde você não sabe, 3, 4, 5. Quando Josafá viu, já estava todo mundo vindo para cima dele, porque ele estava desapercebido. Ele não estava mais do jeito que ele estava na presença de Deus quando estava no começo. Ele desapercebeu e todos vieram para cima dele. Então nós temos que ter esse cuidado. Josafá, depois disso, foi adorar a Deus e todo o povo, e as riquezas daquele povo vieram todos mais para Josafá. Deus com certeza triplicou vezes e vezes para Josafá, mais e mais e mais. Numa paulada, como diz, mata um coelho numa cajadada só, 2 coelhos numa cajadada só. Deus foi lá, matou os seus inimigos e ainda proveu para Josafá tudo o que era de melhor.
E é por isso que nós precisamos estar adorando a Deus. Amém, gente? Entendeu, irmão? O que nós precisamos para chegar até ali? Adoração a Deus. Deus está falando desde o começo aqui, amado. Nós estávamos aqui e o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo tomou aqui? Por quê? Porque nós começamos a clamar. Porque nós começamos a pedir: Jesus, derrama o teu Espírito sobre esse lugar. Derrama a tua glória sobre nós. Aí o Espírito Santo diz: eu vou lá mesmo, estão me chamando, estou indo lá. Eis que estou à porta, bato. Se abris a porta, trarei, serei contigo. O diabo vem, pum. Deus não, Deus entra devagarinho. Chamou, Deus está entrando. Chama Deus para a tua vida mais, irmão. Chama mais Deus para a nossa vida. Não estou dizendo só para ti, não. Eu quero mais de Deus, eu quero muito, eu quero tudo. Eu sou esganado, eu quero tudo para mim. Quero Deus tudo para mim. Tudo que tiver dele, eu quero tudo. Tudo. A gente fez um culto aqui na frente, aqui, sexta-feira aqui, ó. Meu Deus. Eu saí e fui para casa com dor nas costas. Dor nas costas não, estou com dor no corpo, era um moído assim, sabe? Mas cheio da presença de Deus. Houve uma batalha espiritual. Nós batalhamos contra os demônios, contra os espíritos, contra tudo que havia aqui dentro. E depois houve um novo silêncio, Juliana. Até esqueci de perguntar. Depois de todo o culto, há um silêncio. A observação, porque eu observo isso. Quando a gente termina o culto, e não é por causa da caixa de som, é porque há um silêncio muito grande. Porque o Espírito de Deus paira, onde nós profetizamos e falamos no nome dele. Amém? Vamos se colocar de pé, meu querido. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queria te convidar para te vir aqui na frente, irmão. Você está nessa noite. Essa noite você vai receber aqui de Deus. Amém? Essa noite Deus quer nos prover. Essa noite Deus puxou as tuas orelhas, puxou a minha, mas Ele disse: é dessa forma que eu vou te abençoar. É dessa forma que eu vou fazer na tua vida. Teus inimigos vão cair por terra. Os teus problemas vão ser resolvidos. Você vai ser abençoado por Deus. Amém? intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, em uma peste me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo aprendi a subir, descendo. Doeu, mas eu cresci e apareci, desaparecendo.
boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo aprendi a subir, descendo doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. O que importa é que eu sobrevivi. Glória a Deus. Vamos orar, amados. Bota um fundo musical para mim orar para eles, Lu. Faz favor. Glória a Deus. Chega mais aqui, irmão. Vamos chegar, vamos fazer uma captação aqui entre nós. O Espírito está em mim, está em ti. E nós oramos para estar junto aqui, glorificando ao nome do Senhor nessa noite. Eu não sei qual é o teu problema, irmão, mas eu vou orar em poder, em glória, em nome de Jesus. E crendo no poder do Senhor é que eu vou orar aqui nesse momento. O Deus que eu sirvo, o Deus que você veio buscar, o Deus que é nosso Pai, o Pai bondoso de misericórdia. Senhor, nós estamos orando aqui nesse momento, Pai, na Tua presença. Eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor também corrige, mas que o Senhor também nos abençoa, porque o Senhor é um Deus de poder e bênçãos, Deus da glória. Que venha ser derramado nessa unção de poder, Senhor Jesus, nessa parte de Josafá que foi dada lá, Deus da glória. Que seja dado para nós também, Senhor Jesus, nesse momento. Que o Senhor nos livre de todo mal, de todo impedimento, de todo inimigo que se levanta contra a nossa vida, Deus. Que nós sejamos abençoados, Senhor Jesus, infinitamente por Ti, Deus da glória, porque sabemos também, Senhor Jesus, que quando nos colocamos já somos abençoados nas regiões celestiais, mas precisamos muitas vezes de proventos aqui na terra, Senhor, de providência, Senhor Jesus, e nós sabemos que o Senhor entra, que o Senhor tem poder, que enquanto estávamos Te adorando nessa noite, os problemas foram resolvidos, as causas, Senhor, as doenças, as tentações do inimigo, Senhor Deus, as investidas do mal contra a nossa vida, nessa noite foram vencidas, porque nós cremos no Teu poder, e eu oro nesse poder, nessa unção, declaro e profetizo no Teu nome, porque o Senhor tem poder. Senhor, em nome de Jesus, venha entrar com providência na vida de todos esses que aqui estão, que a Tua glória venha ser manifesta na vida deles, no trabalho, na casa, na vida espiritual, Senhor Jesus. O Senhor venha abençoar, transbordar, Senhor Deus, os vasos, Senhor, de óleo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Eu tenho certeza que aquele que tiver fé aqui nessa noite hoje vai receber o que está precisando. Amém? Eu creio nisso. Eu vou receber em nome de Jesus.
Eu creio em Jesus.